Adonis. Olá, todo mundo que está assistindo, tá? Sejam todos bem-vindos e somos gratos aí pela atenção e a vinda de vocês aqui ao canal, tá? Como sempre. Fiquem à vontade para se inscreverem e selecionarem a notificação de vídeo, quem quiser receber a informação sobre postagem em tempo real, tá? E assim como também é interessante que vocês possam dar um feedback, né, sendo através do like ou até mesmo do dislike, caso sintam que é mais justo. Tá? Bom, vamos começar hoje, segunda-feira, 26 de outubro de 2020, mais um episódio do quadro Papo de Biólogos, né? E hoje é justamente o dia daquele episódio no qual nós trazemos atualizações sobre o perfil epidemiológico do Covid-19 aqui na região de Alagoinhas e Feira de Santana, tá? Usando como fontes sempre ali os dados, e principalmente os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde das respectivas cidades, tendo como instrumento ali estatístico os gráficos de autoria de Adonis, né, nos quais nós nos embasamos para fazer nossos comentários e atualizações por aqui. Tá? Deste modo, vamos passar logo para essa análise do perfil epidemiológico e, com isso, passo a palavra para você, Adonis. Fique à vontade. Bom, gente, boa noite. Vamos falar hoje do boletim epidemiológico das cidades de Alagoinhas e Feira de Santana. Então, como a gente falou nos episódios anteriores, né, a gente acabou dividindo esse papo de biólogos em 2 episódios, e hoje é o episódio apenas referente ao boletim epidemiológico. Então, vou aqui compartilhar minha tela para apresentar os gráficos mais recentes para vocês. Lembrando que hoje é dia 26 de outubro, segunda-feira. Então, dando início agora à parte de análise dos gráficos, vamos tratar da atualização dos dados da Covid-19, Feira de Santana e Alagoinhas. Então, como sempre, começando com aquelas informações relevantes para entender os gráficos. Quem assiste muito aqueles gráficos que passam nos jornais já está ambientado com essas 3 categorias, que são aumento, estabilidade ou decréscimo. Essa comparação sempre é feita comparando a média móvel do dia de hoje com a média móvel de 14 dias atrás. A média móvel é a soma dos números, óbitos ou novos casos, dos últimos 7 dias dividido por 7. E é considerado estabilidade quando não há alterações superior ou inferior a 15% na média móvel, quando a gente compara hoje com 14 dias atrás. Então, começando por Feira de Santana, novos casos de média móvel do coronavírus em Feira de Santana. O que a gente pode perceber aqui é que tivemos um aumento de 59,6%. Como foi uma porcentagem superior a 15% de aumento, consideramos que está em quadro de aumento. Se tivesse sido inferior a 15%, seria considerado estabilidade. Aqui a gente pode ver a setinha que indica hoje e a setinha que indica 14 dias atrás, que foi 12 de outubro. A gente percebe que teve realmente esse aumento aqui. Novos óbitos em Feira de Santana, nós tivemos um aumento também, um aumento expressivo de 250%. É bom a gente lembrar que quando a gente tem números em uma escala baixa, qualquer alteração, por menor que seja, acaba acarretando uma alteração significativa na porcentagem. Porque a gente pode ver que aqui estávamos com uma média móvel inferior a 1. E esse aumento, essa média móvel subiu para quase 2. Ou seja, ela teve um aumento de 0,8 por aí e chegou a 1,6 por aí. Só que como já estava em um patamar baixo, essa alteração, que não foi tão grande assim, representou um aumento de 250% na média móvel de novos óbitos. Aqui em casos ativos em Feira de Santana, só lembrando que quando a gente trata de números absolutos, não estou falando aqui da média,
eu não enquadro os resultados naquelas categorias de aumento, estabilidade e queda. Então aqui eu só faço a comparação mesmo de hoje com 14 dias atrás e digo se houve um aumento de 5% ou um decréscimo, ou seja o que for. Mas eu não entro naquelas categorias porque não trata-se de uma média, e sim de números absolutos. Aqui a gente pode ver que teve um aumento de 5% nos casos ativos. Aqui está destacadas as setinhas que marca hoje e a setinha que marca 14 dias atrás. Com relação a pacientes internados, tivemos também um aumento. Esse aumento foi de 22%, quando a gente compara hoje, dia 26 de outubro, com 14 dias atrás, dia 12 de outubro. Casos novos em média móvel do coronavírus em Alagoinhas, Bahia. A gente pôde ver aqui no gráfico foi que houve uma queda essa de 39%. Aqui a gente percebe a setinha que marca hoje e a setinha que marca 14 dias atrás. E concluímos que o quadro de novos casos aqui em Alagoinhas está em queda. Então, agora, falando de novos óbitos em média móvel Covid-19 em Alagoinhas. Nós tivemos uma queda de 100%, porque a gente tinha aqui um número de média móvel há 14 dias atrás na faixa de 0,28 e atualmente estamos em zero na média móvel de novos óbitos. Como esse número caiu para zero, representa uma diminuição de 100% e o quadro atual está em queda. Mas quem acompanha o boletim da cidade mais de perto soube que no dia 23 de outubro tivemos um registro de 9 novos óbitos que foram lançados no sistema naquele dia. Só que como esses 9 novos óbitos foram registrados todos de uma vez só, e se a gente fosse seguir o critério anterior de colocar esses óbitos no gráfico no dia que eles foram lançados no sistema, e acabar causando uma distorção muito grande aqui do gráfico, porque nós temos aqui, ó, a maior quantidade de óbitos que foi registrado nesse gráfico aqui foi 4, como a gente pode ver aqui. E se a gente lançasse esse valor de novos óbitos todos para o dia 23, ia causar uma distorção muito grande, ia subir para 9 aqui a escala do gráfico, e seria um dado irreal, principalmente porque a gente, trazendo aqui a informação sobre esses 9 novos óbitos, nenhum deles ocorreu no mês de outubro. Todos eles ocorreram nos meses de junho a setembro. Então, o que eu fiz foi adicionar esses óbitos nos dias nos quais eles ocorreram de fato, porque senão ia causar aquela distorção muito grande aqui no gráfico. Então, eu inseri os dados dos novos óbitos, mas eu registrei, coloquei aqui no gráfico, nos dias nos quais eles ocorreram. Então, aqui nessas linhas que representam a média móvel, nós tivemos uma alteração passada. Então, só registrando aqui o porquê que eu coloquei esses 9 novos óbitos da maneira como está, para evitar que a interpretação do gráfico levasse ao erro. Casos ativos em Alagoinhas, nós tivemos uma diminuição de 15,4%, quando a gente compara aqui, né, o resultado de hoje com 14 dias atrás. Pacientes internados em Alagoinhas, tivemos uma diminuição de 33,3%. Agora trazendo o quadro comparativo de taxa de letalidade, como eu já tinha dito em algum episódio anterior, esses dados serão atualizados com uma frequência de tempo maior, porque de uma semana para outra eles não sofrem alterações significativas. Então aqui eu trouxe os dados da semana passada, mas como foi de uma semana só a diferença de um dado para outro, os dados também são atuais porque não ocorrem mudanças significativas nesses dados de taxa de letalidade. Aqui eu trago um panorama geral de como está o Brasil, né, nessa questão dos novos casos e das novas mortes. Aqui é um gráfico que é produzido pelo governo federal. Esse gráfico está disponível no site do governo federal, na parte onde trata do Covid. Aqui nós temos a comparação por semana. Então, cada coluna dessa aqui, ela representa uma semana epidemiológica. E aqui, quando a gente compara a última semana epidemiológica com dados completos, que foi a 43ª, a 44ª é a semana que estamos agora, então ela não está com dados completos. A última com dados completos, nós tivemos um pequeno aumento em comparação à 42ª, mas os novos casos ainda estão em um patamar
que só foi visto muitos meses atrás. Já quando a gente fala de novos óbitos, a gente vê aqui que a 43ª semana epidemiológica, ela continuou a tendência de queda das semanas anteriores. E quando a gente compara aqui com dados passados, a gente pode ver que essa 43ª semana epidemiológica com dados completos, ela está em um patamar menor do que foi a 19ª semana epidemiológica. Então, as novas mortes a nível nacional estão em queda. Bom, aqui eu trouxe uma notícia bem recente, uma notícia que saiu hoje, que fala, né, de uma das vacinas mais cotadas aí para serem utilizadas como imunizantes contra o coronavírus, que é a vacina de Oxford. Então, nós tivemos uma notícia hoje de que essa vacina, que está sendo desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, ela gerou uma resposta robusta do sistema imunológico em idosos. E isso é uma boa notícia porque essa faixa etária é um dos grupos de risco da doença causada pelo coronavírus. De acordo com a OMS, a vacina de Oxford é uma das 10 vacinas contra a Covid-19, entre as quase 200 que atualmente estão em desenvolvimento, e essa vacina já está na última fase de pesquisa em seres humanos. Então, trago aí uma boa notícia com relação à expectativa da gente ter uma vacina para ser utilizada contra o coronavírus. Bom, termino agora a minha apresentação e vou chamar aqui Jean Anderson para comentar esses dados aqui que a gente teve hoje. Mais uma vez, obrigado, Adonis, pelas suas contribuições aí, tá? Não tenho muito a falar, justamente porque você já foi direto ao ponto, né? Enriqueceu ainda mais seus gráficos, trouxe ali a notícia sobre a questão da vacina, acrescentou mais informações, o que torna essa interpretação, essa atualização do perfil epidemiológico que a gente faz aqui bem mais dinâmico. Né? Você explicou bem as repercussões estatísticas do aumento ali do número de casos em feira, quando você tem, por menor que seja o aumento, mas se o número anterior é bem pequeno, quando você faz essa tradução do número absoluto para o número relativo, você pode assustar um pouquinho, né? Mas você explicou bem isso. Explicou melhor ainda quando você explicou por que você redistribuiu os 9 óbitos do dia 23 em Alagoinhas a partir da data de ocorrência, tá? E não a partir da data de divulgação, como foi feita pela prefeitura. Tá? Então, assim, mais uma vez, espero que quem esteja assistindo tenha achado útil e tenha, né, gostado bastante das contribuições trazidas por você, Adonis. Tá? E, desta forma, semana que vem estaremos aqui, né, para fazer novamente essa atualização e vamos buscar discutir, né, informações, seja sobre a vacinação, seja sobre a questão da segunda onda na Europa, tá? E então, assim, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação e a participação de todos que tenham assistido. Fiquem à vontade para se inscrever, tá? E que espero encontrar vocês aqui semana que vem, tá? Então, hoje, né, vou aproveitar que eu estou finalizando aqui e vou pedir a vinhetinha aí, tá, Dani? Até mais.